Olá pessoal do nono ano, estou aqui hoje para gravar esse vídeo ensinando passo a passo de como passar um número para notação científica. Então olha lá, aqui nós temos o número 6 milhões, então como que eu faço para passar esse número para notação científica? Então prestem atenção, então o número 6 milhões, eu tenho que lembrar para estar na base de notação científica, como está no conteúdo e também está nos vídeos que foi passado no aplicativo e na TV, o número tem que estar sendo multiplicado à base 10. E o expoente pode ser positivo quando o número for inteiro, natural, e negativo quando o número for decimal, ou seja, número com vírgula. Então, por exemplo, o número que pode ocupar o A, ele tem que ser, esse A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele tem que ficar no intervalo de 1 até 9, até 9,9, até 9,999. Então ele tem que ficar nesse intervalo. Então o número que vai multiplicar o 10 para transformar para notação científica. Então vamos acompanhar aqui como que eu transformo esses números aqui. Então olha lá. Então como que eu transformo para notação científica? Então eu vou deixar 6 vezes 10 elevado ao expoente positivo, porque o número é natural. Então eu vou ter que vir com a vírgula, pessoal, até aqui no 6. Então olha lá quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas eu andei aqui para chegar com a vírgula aqui para o número virar 6. Ou seja, eu andei 6 casas, então o expoente aqui vai ter que ser 6. Então esse número em notação científica fica 6 vezes 10 elevado ao expoente 6. Agora esse número aqui, olha aqui. Nesse caso, não dá para contar o zero igual eu contei aqui os 6 zeros. Imaginar dessa forma. Por quê? Porque aqui são dois números e a vírgula vai ter que parar aqui, ó. Por que aqui, professor? Porque o número, lembra que o número para estar em notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele tem que começar no mínimo 1 e no máximo até 9,9999, porque 10 já não pode. Então, para ele ficar com um dígito só, ou seja, uma casa só antes da vírgula, ele tem que ficar o 8, no caso 8,1. Então, para transformar em notação científica, vai ficar 8,1 vezes 10, sempre a base da notação científica é a base 10, tá? Então, 8,1, então a vírgula vai ter que vir até aqui entre o 8 e 1. Então, vamos ver, a vírgula está escondidinha aqui. Todo número natural, a vírgula fica escondida atrás da última casa. Então, vamos ver quantas casas ele vai andar daqui até chegar entre o 8 e 1. 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas até chegar lá. Então, o expoente aqui, na base 10, é 4, certo? Olha esse número decimal agora. Agora é número decimal. O que acontece diferente de um número natural? O número decimal, o expoente aqui fica negativo. Então vamos observar aqui. Essa vírgula vai ter que vir até aqui para o número virar 3. Ou seja, 3 vezes 10. Então vamos fazer essa vírgula andar até aqui. Então ela vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Quando ela chegar aqui, ela vai andar 5 casas. Ou seja, 5 casas, então o expoente vai ficar menos, porque o número é decimal, ou seja, o número apresenta vírgula, e o expoente vale 5. Nesse caso, quando o número é com vírgula, gente, dá para contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então você já sabe que é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Mas é interessante sempre contar as casas que a vírgula anda, ó. Daqui até chegar aqui na frente do 3... ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Por isso o expoente é menos 5. Olha esse próximo exemplo. Se eu deixar a vírgula aqui, vai ficar 19. E não pode ser maior que 9. Não pode passar de 10. Então o máximo que pode chegar até 9,999. Ou seja, tem que ser menor. Esse valor aqui, que é o valor que a gente multiplica, o 10, tem que ser menor que 10. Então, se tem que ser menor que 10, o 19 passa, o 192 passa. Então, a vírgula vai ter que parar onde? Aqui, ó. A vírgula vai ter que vir até aqui, entre o 1 e o 9. Então, vai ter que ficar, o valor vai ficar 1,92 vezes 10, elevado a que expoente? Então, vamos pensar que expoente vai ser elevado. Então, olha lá. Vamos ver quantas casas ela vai andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Andou 9 casas a vírgula. Se andou 9 casas, o expoente, como o número é decimal, o expoente é menos 9. Então, o expoente vai ficar 1,92 vezes 10 elevado ao expoente menos 9. E aí a gente consegue entender como que eu passo do número escrito, um número natural ou número decimal, para a forma de notação científica. Então a gente aprendeu agora nesse pedacinho de aula a passar um número de natural ou decimal para a notação científica. E fazer o inverso. Como que a gente faz para fazer o inverso disso? Vamos tentar? Então olha lá, pessoal. Agora nós vamos passar o número de notação científica para um número natural ou decimal. Então como que a gente vai saber se o número vai se tornar um número, essa forma de notação científica vai se tornar um número natural, que é os números que a gente usa para contar, o número 1, 2, 3, 1000, 10.000, ou um número decimal, que é os números com vírgula, 0,5, 0,39 ou 1,44. Como que a gente sabe como ele vai se transformar? Por conta dos expoentes, como a gente já falou. Então, se o expoente for positivo, vai se tornar um número natural. E aí vocês vão ver o que acontece. Se o expoente for negativo, se torna um número decimal. Então vamos ver agora com um exemplo como que acontece. Olha lá. 6 vezes 10 elevado a 4. Então eu ponho 6 e eu ando 4 casas de vírgula para a direita. Então olha lá, vamos andar para a direita. A vírgula está aqui, ó. Todo número tem uma vírgula escondidinha depois dele. Então eu vou andar 4 casas, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então é só acrescentar o 0. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o número se tornou o número 60.000. Então ele é um número natural, certo? Agora olha esse número aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então eu ponho o número 1,5, a vírgula já está aqui agora. A vírgula já está aqui presente. E eu vou ter que andar também para a nossa direita 8 casas com essa vírgula. Então vamos lá, a vírgula está aqui. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas. E agora, nessas casas aqui que ficou esse espacinho, eu completo com 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completei com 7 zeros, mas o professor falou que é 8 casas. Mas espera aí, essa casa, depois da vírgula, eu tenho que contar. Então, ela já é a primeira. Das 8, ela já é a primeira. E depois mais 7 casas, que no caso eu completei com 0. Então são 7 zeros mais essa daqui que dão as 8 casas para a direita que a vírgula tem que andar. Então muita atenção nessa parte, tá, pessoal? Agora olha aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 3. Como o expoente já é negativo, então já coloca o 9 para cá, porque os zeros, a vírgula você vai andar quando o expoente é negativo para a esquerda. Então vamos lá, a vírgula está aqui, ó, depois do 9, que é o número 9. Eu tenho que andar 3 casas agora para a nossa esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3 casas. Eu venho e ponho a vírgula e acrescento os zeros aqui. Olha o número que formou. 0,009. Ou seja, se nós percebermos, a quantidade de zero é a mesma quantidade que o expoente. O zero vem em seguida depois do primeiro. A vírgula vem em seguida depois do primeiro zero. Então olha lá. A vírgula estava aqui. Eu andei 1, 2, 3 casas e pus a vírgula e depois completa com 0. A mesma coisa aqui, 1,9. Vamos pôr um pouquinho mais para cá, olha lá. 1,9, olha lá, pessoal. 1,9, a vírgula está aqui. Então, eu vou ter que andar com ela 9 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas. Ponho a vírgula. Então eu venho completo com zeros. E se você quiser contar para ver se você acertou, você pode conferir se vai ter 9 zeros ao todo, inclusive o que está antes da vírgula. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, tem os 9 zeros. Lembrando que a vírgula vem após o primeiro zero, quando o número é decimal. Então, sempre lembrando, quando o expoente for positivo, no caso esses dois, o número é um número natural.
Quando o expoente for negativo, no caso esses dois exemplos abaixo, o número são números racionais, que no caso estão em números decimais, ou seja, números com vírgula, certo? Então, só essas duas dicas que eu queria dar para vocês. Façam os exercícios com calma e qualquer dúvida estou à disposição nos horários das nossas aulas. Tudo bem, pessoal?